Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Pois é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É com esse poema de Fernando Pessoa que damos as boas-vindas para você que nos acompanha neste 9º episódio do Candeeiro Podcast. Eu sou Rejane Negreiros, chefe de gabinete, diretora de comunicação aqui da Fundação. Eu sou Rodrigo Barreto, estou superintendente aqui da Fundação e hoje vamos falar um pouco sobre o regime jurídico das fundações, os desafios, as soluções que enfrentamos e encaminhamos aqui na Funetec. Exato. Além disso, Rodrigo, e você que nos acompanha, a gente fala um pouco sobre inovação operacional para um melhor andamento, gerenciamento mesmo, uma melhor governança dos nossos processos. A gente fala sobre compras nacionais e internacionais, a gente fala também sobre a ampliação da nossa rede credenciada e muito mais. Então, roda a vinheta. Bom, nesse episódio a gente vai olhar um pouco para dentro da Funetec, para um novo departamento, um departamento jurídico que surge com o advento da nossa gestão, né? Um departamento que me é muito caro, né? Tenho formação jurídica, assim como o nosso convidado de hoje, que recentemente assume a diretoria jurídica da Fundação, o Dr. Diego Cazé, meu amigo, advogado criminalista, bacharel em Direito pela UFPB, especialista em Ciências Criminais pelo Estácio de Sá, coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais na Paraíba, IBCCRIM-PB, e vice-presidente da Comissão de Criminologia e Estudos sobre Violência da OAB Paraíba. Também é presidente da Comissão da Jovem Advocacia da ANACRIM, Paraíba, pesquisador no campo de Direitos Humanos, Criminologia e Segurança Pública, membro da LEAP Brasil, Agentes da Lei contra a Proibição e autor da monografia As Misérias da Guerra às Drogas e a Inconstitucionalidade da Lei 13.343, de 2006, ante a normatividade dos princípios gerais do direito penal brasileiro. Atua no campo da advocacia criminal estratégica, com ênfase em direito penal econômico e empresarial, e atualmente diretor jurídico da Funetec. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso debate de hoje. Muito obrigado, grande Rodrigo. É um prazer e um privilégio estar aqui na companhia sua e de Rejane Negreiros, falar um pouco da Fundação, esse universo novo que todos que têm contato se apaixonam, trazer um pouco das nuances do regime jurídico, que também deve sempre nos nortear para trazer segurança ao gerenciamento dos nossos projetos. E aqui estou à disposição para que a gente possa fazer um bate-papo. Aqui não tem doutora, aqui foi interessante ver essa recapitulação da trajetória que me faz chegar até a Fundação de Apoio. E estou aqui justamente para me desafiar pessoalmente e nos desafiarmos coletivamente, que é o que a gente costuma e gosta de fazer. Eita, danado, que esse episódio tá bom demais, não tá não? Ah, não tenho dúvida. Tem muita coisa boa, né, para a gente aprender junto com o Diego e para a gente levar de informação para você. Você que nos acompanha já sabe, né, que a Funetec é uma fundação, é uma empresa, na verdade, privada, mas sem fins lucrativos, né? A gente nasce como fundação de apoio e a gente trabalha com uma série de regramentos, né? E somos regidos pelo Código Civil Brasileiro, sujeitos à fiscalização de diversos órgãos de controle, como o Ministério Público, e nós somos credenciados ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E você que nos ouve deve se perguntar, nossa, um advogado criminalista como diretor jurídico da Funetec, é claro que no seu currículo consta a especialidade em Direito Penal Econômico e Empresarial, voltado para a natureza jurídica das organizações privadas, mas eu sei que você tem uma trajetória anterior, né, desde lá de trás, que já lhe conecta com o terceiro setor, e eu queria ouvir de você, Diego, o que é que lhe trouxe até aqui? Fala um pouco da sua trajetória e também qual o ponto de contato que você enxerga entre a carreira que você construiu e o cargo que você ocupa hoje aqui na Funetec. Isso é muito interessante, Rodrigo, e com a perspicácia típica de um professor, que é de todos nós aqui da Fundação, me faz essa provocação, que é um dos debates que a gente sempre trava aqui. O que faz um advogado criminalista, uma fundação de apoio? Eu acho que isso é inusitado, acho que talvez seja uma peculiaridade da Funetec, que inaugura a diretoria jurídica e traz essa expertise da necessidade do que o criminal hoje se desenvolve na prática da advocacia, que
que é a parte preventiva. Sim. Né? Então, sempre me foi muito caro também você poder fazer a parte do compliance, da governança, das formas e mecanismos que hoje a gente dispõe, inclusive com o uso tecnológico, para que a gente possa prevenir maus práticas. Então, eu acho que o que me conecta de alguma forma, Rodrigo, e a gente teve uma conversa muito significativa nesse aspecto, quando da minha vinda para cá, para a Funetec, é o propósito que nos move. Acho que essa é a palavra-chave. Então, eu já tive um primeiro contato, na verdade, durante toda a graduação do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, fiz de tudo um pouco e aqui me desafiei como sendo o primeiro representante da minha família a ter acesso ao ensino superior, a beber um pouco da cultura da UFPB em outros cursos, projetos de extensão, de monitoria, de pesquisa e sempre voltados ao campo de pesquisa dos direitos humanos, da segurança pública, participei de alguns debates nesse sentido e acabei migrando para um campo que é muito caro até hoje, que era o campo associativo. Né? Fui parte do setor jurídico de uma grande associação de pessoas com deficiências aqui, de João Pessoa, entendi um pouco quais são as dificuldades, os desafios do terceiro setor, migrei, né? Fui para o campo corporativo, completo há cerca de 10 anos militando na advocacia criminal empresarial corporativa e volto a esse reencontro com este propósito lá na ponta daquilo que a gente faz no dia a dia, que é do valor social, daquilo que a gente entrega. Então, me recordo muito bem, Rodrigo, da nossa primeira conversa aqui em seu gabinete, quando você me apresenta um dos projetos e falava sobre um pouco daquela percepção humana, né, de quem está lá recebendo isso ali. Então, a gente não faz só uma questão burocrática aqui, né, a gente não faz só um trabalho de bastidor no sentido de estar atrelado a um processo ou a um número. A gente faz as coisas acontecerem. Aqui é onde os sonhos se realizam, né? Isso é uma frase que o Rodrigo me disse. E eu acho que é um pouco desse meu reencontro com a minha história, com aquilo que me move e com aquilo que eu percebi que move a todos daqui, todos os colaboradores da Fundação têm um propósito muito bem definido, com valores inegociáveis, da qual eu posso, inclusive, trazer mais segurança aos nossos procedimentos, com a experiência profissional que tive, mas, sobretudo, focado e voltado a cumprir com o nosso propósito. Sim. E eu lhe dizia, Diego, nessas primeiras conversas, né, quando eu buscava atrair o seu perfil aqui para integrar nossa equipe, eu vou revelar um pouco da minha estratégia aqui, mas eu dizia que o cargo de diretoria jurídica aqui da Fundação é uma grande oportunidade para qualquer jurista, né, principalmente porque nós transitamos muito, por conta da nossa natureza, entre esses modelos de negócios públicos e privados. Na gestão dos projetos públicos, assumimos características mesmo relacionadas a direito público. Por outro lado, temos desafios inerentes de funcionamento de organizações tipicamente privadas e empresariais. Então, a gente acaba por desenvolver competências e habilidades de tudo um pouco. E eu sempre enxerguei que você tinha muito a trazer para nós a partir dessa perspectiva de direito privado, e a Funetec também tinha um tanto para entregar para você nessa perspectiva de direito público. E aí, exatamente por essa natureza jurídica tão complexa, tão específica que a gente opera aqui na Fundação, eu queria te ouvir também sobre como a Funetec se diferencia das outras entidades do terceiro setor que você já teve contato, que você já trabalhou eventualmente. Isso é interessante, Rodrigo, porque, primeiro, ainda recapitulando o contato do direito penal, que é um direito público, né? E sempre permeando as nuances entre o direito privado e o direito público no maior enfrentamento possível, que é quando se revela o Estado contra o cidadão. E por que eu faço essa reflexão para lhe responder? Porque há alguma distinção entre aqueles que estão no campo nitidamente empresarial, voltados, portanto, a obter lucros, e aquele que está entre essas duas nuances e não volta-se a obter lucros, volta-se a obter um salário moral como esse do propósito que a gente estava a mencionar aqui. E é o terceiro setor. E o terceiro setor ele vai ter tantas ONGs, quanto as associações, quanto as fundações, e dentro das fundações, as fundações de apoio. E há uma diferença, embora que ainda sutil para quem não está inserido neste meio, que é preciso a gente revisitar. Né? Eu falava há pouco que eu tive uma experiência, por exemplo, com uma associação de pessoas com deficiência. A associação pressupõe você ter o envolvimento de pessoas físicas com determinado fim associativo, né? uma causa em comum, mas que não tem um regramento ou um regimento por lei típico de uma fundação. A gente estuda sobre fundações no curso de Direito. Lá no Direito Civil temos uma previsão geral e das fundações, de uma forma geral, nós temos a subespécie Fundação de Apoio, que tem um regramento próprio. Temos uma legislação ainda da década de 90, com algumas alterações mais recentes que a gente pode
aqui conversar, mas que a gente necessariamente se volta a ter, primeiro, o credenciamento de uma instituição de ensino superior, no nosso caso da FUNETEC, nós temos de forma muito legítima de uma fundação, ou seja, uma unidade de desígnios, de vontade, de interesses, de patrimônio, de servidores e colaboradores do IFPB, do Instituto Federal da Paraíba, e a gente, credenciado a uma instituição de ensino superior, volta-se a atuar neste terceiro setor. Em tradução, porque advogado gosta de usar do juridiquês e o bate-papo aqui não nos permite isso. Nós somos intervenientes, nós fazemos essa ponte de contato cada vez mais cara e necessária, né, Rodrigo? Sim. Porque nós temos o conhecimento científico que é produzido nas universidades, que não pode estar desassociado e longe do campo empresarial, porque é onde a gente tem força, inclusive do ponto de vista financeiro, de recursos, para que a gente possa mover as transformações sociais que as pesquisas científicas têm de interesse e propósito. Sim. E a gente atua justamente com o interesse público no meio. Então a gente une os melhores dos dois mundos, né, e pode fazer isso com muita segurança jurídica, com um regramento previsto em lei próprio para as fundações de apoio. E é isso que nos traz essa distinção. Agora, se você me pergunta em tabela, e já para puxar a nossa sardinha aqui, dentre as fundações de apoio, qual a distinção da FUNETEC, eu acho que a gente pode, inclusive, acrescentar esse olhar multidisciplinar, né? Eu brinquei que talvez não tenha outras fundações de apoio um advogado criminalista na diretoria jurídica, mas assim como a gente também tem aqui formações técnicas de cada conhecimento, de cada área de saber, que são muito caras, são muito ricas para poder a gente trazer à Fundação de Apoio do IFPB, ou seja, a FUNETEC, um olhar diferenciado. Nós estamos aqui com Regiane Negreiros, por exemplo, como jornalista que traz uma comunicação para esse universo que precisa ser cada vez mais conhecido, com muita técnica, com muito profissionalismo, e aqui fazendo já menção, Regiane, se me permite, ao Dia do Jornalista, parabenizando a você, a sua pessoa, todos os jornalistas e todos da imprensa que nos acompanham, porque o podcast com certeza está cada vez mais visto. Sem dúvida. Fico feliz, obrigada. E eu acho muito bacana essa sensibilidade que ambos têm, né, de traduzir para que todo mundo possa conhecer de fato o que é uma fundação de apoio. Porque geralmente quando a gente começa a tratar de uma área específica, a gente vai no automático. Mas a gente aqui não está falando só para quem é de fundação, ou só para quem conhece fundação, mas para todo mundo, né? Então, a gente é uma fundação de apoio a instituições de ensino e a gente lida com educação, né, com ensino, com pesquisa e extensão, com desenvolvimento profissional, institucional, com inovação. A gente também trabalha com inovação, desenvolvimento, e tem recursos de origens distintas envolvidos nisso, né? E muitas vezes as pessoas que nos procuram, elas às vezes acreditam que a fundação, e no caso da FUNETEC especificamente, tenha recurso para bancar projetos. E aí é importante a gente deixar muito claro como é que é isso, qual é a origem dos recursos, com o que a gente trabalha, né? Como é que a gente se diferencia? Você falou um pouco aí dessa diferença entre ONG e associação, e é muito importante a gente frisar e deixar muito claro para as pessoas entenderem, opa, peraí, é uma empresa, mas é uma empresa que não tem lucro? Como assim? Essa pergunta é muito boa, porque em geral o que nós vemos nas fundações são reuniões de grandes patrimônios com destinação filantrópica para fomento a iniciativas da sociedade civil. O nosso caso é um pouco diferente, né, Diego? A gente presta um serviço específico aqui por parte da Fundação, sem visualizar lucros efetivamente, mas outra dúvida que surge muito nessas questões é, se vocês não têm finalidade lucrativa, como é que vocês se remuneram? Como vocês se mantêm sustentáveis no tempo? Acho que essa é uma solução jurídica que surge com o advento das fundações de apoio em específico, e que fazem muito sentido no contexto que a gente vive de apoio às universidades e aos institutos, né? Isso é uma discussão que eu acho que não finda aqui, não é de hoje, mas vai se prolongar por bastante tempo ainda. A gente tem a discussão das taxas operacionais, das formas de a gente poder se remunerar internamente enquanto colaboradores de uma fundação de apoio, que, em essência, como a gente está dizendo aqui, para quem nos acompanha, não visa o lucro. E quando a gente diz que não visa o lucro, a gente se afasta um pouco do campo tradicional do que é uma empresa, que por essência visa lucro, e a gente visa justamente alcançar a política pública que os projetos que a gente gerencia fomentam. Fomento de educação, de tecnologia, de cultura, como está previsto inclusive na formação inicial do que é a FUNETEC. E a gente tem uma segurança jurídica para isso, para que a gente possa ser, primeiro, aqui intervenientes e recebedores de várias fontes de renda. Então a gente está falando tanto da gente poder acompanhar professores universitários que têm algum tipo de recurso previsto dentro do seu setor,
da própria Universidade do Paulo compõem, que nos confia o gerenciamento administrativo e financeiro para aquele projeto, como também as fundações de apoio hoje, por interveniência inclusive de uma legislação mais recente, 2019 para cá, nós tivemos um alcance maior no universo das fundações de apoio, para que nos permita inclusive receber recursos diretamente das prefeituras, que a gente possa receber de autarquias, para que a gente possa também ser esse braço de apoio técnico no gerenciamento de alguns projetos que tenham, claro, sempre em mente e em fomento a educação, o ensino, a tecnologia, a cultura, o desenvolvimento socioambiental, tudo isso está dentro do nosso escopo e a gente pode também gerenciar esse tipo de recursos previstos em lei com muita segurança, com muita transparência. É necessário que a gente diga, inclusive, que as fundações de apoio, elas também são fiscalizadas, elas também têm acompanhamento dos órgãos de controle. Nós temos previsões, inclusive, próprias que trazem, por exemplo, ao Ministério Público Estadual a promotoria que vela especificamente das fundações de apoio. É importante que cada fundação de apoio tenha esse diálogo constante, como a gente procura ter, dentre outras, essa também é a minha missão aqui, né, Rodrigo? Que a gente possa sempre ter essa comunicação constante com os órgãos de controle para que a gente possa demonstrar aquilo que a legislação nos traz de facilidade para gerenciar esses projetos, para receber esses recursos, mas também com muita transparência e com muita segurança jurídica. Acho que é mais ou menos essa a sua provocação. Sim. Ao mesmo tempo que temos estabelecidas as bases legais para o funcionamento dessas infraestruturas, dessas organizações, dessas fundações de apoio no nosso país, mas é uma legislação que nasce lá em 94, a gente tem 31 anos, né, sem maiores reformulações, revisões dessa legislação. Há outras leis, decretos e regulamentos que vêm se associando ao funcionamento das organizações de apoio, mas essa falta de uma reforma mais aprofundada da legislação que nos rege e que reflita realmente o espírito do tempo já em 2025, também acaba nos levantando uma certa zona cinzenta, como a gente fala no direito, uma certa insegurança jurídica com relação às operações da Fundação. Então, isso justifica também muito profundamente a necessidade de inclusão de um departamento jurídico aqui na Fundação assim que chegamos. O trato dessa legislação mais antiga, dessa jurisprudência que está em constante movimento, e dessas lacunas legais que ainda permanecem e que acabam sendo preenchidas muitas vezes por ação judicial, né? Como é o caso, por exemplo, da nova ADPF 854, encabeçada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal e que impacta diretamente o funcionamento das fundações. Então, eu queria lhe ouvir, tenho certeza que nossos ouvintes também, nossos espectadores também gostariam de ouvi-lo, sobre como a Funetec tem absorvido essa nova realidade jurídica que se impõe. E mais que isso, né, quando a gente fala dessa zona nebulosa, né, que trata, né, que deveria, na verdade, nos situar, né, ela não deveria existir, porque a gente deveria ter mais segurança jurídica, mas ela está aí, existe, e me parece que essa tem sido uma dor muito grande de todas as fundações, porque sempre que nos reunimos, a conversa gira em torno desse mesmo assunto. Então, acho que, inclusive, falta uma organização melhor das fundações, no sentido de nos reconhecermos, né, como instituições que se complementam e não instituições rivais, para que juntos possamos fortalecer esse ecossistema, lutando por uma legislação que seja mais clara, mais objetiva e que traga essa segurança jurídica que tanto buscamos. Porque para se mudar uma legislação é muito mais difícil do que decisões que vão e que vêm ao sabor de quem está à frente, né, de uma determinada discussão, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Né, a gente já viu tantas decisões que elas vão e voltam ao sabor dos ventos. Então, o ideal é que nós tenhamos, de fato, uma legislação que consiga nos abarcar, que consiga nos abraçar e trazer segurança jurídica para nós, mas principalmente para as instituições que são nossas parceiras, para que elas possam, de fato, nos contratar, visualizando que estamos aqui para gerar desenvolvimento. Né? Então, acho que também tem essa questão que precisa ser melhor tratada, que é essa organização das fundações de apoio como um todo. Né? Eu acredito até que a gente tenha apresentado muito bem, Rodrigo, na sua fala, um problema comum desse universo fundacional, como a gente costuma dizer, e você traga, Regiane, uma das
possíveis soluções para que a gente possa, de mãos dadas, né, entre fundações de apoio, entre aqueles que atuam nesse terceiro setor, nesse setor que é cada vez mais crescente, importante e necessário, para que a gente possa também discutir aquilo que é necessário atualizar. Há uma lacuna legislativa, embora que a gente diga que tem uma segurança jurídica na nossa atuação, essa lacuna, essa falta de uma atualização, essa falta de um conhecimento sobre o que já temos, inclusive por parte dos parlamentares, por parte da sociedade civil como um todo, nos traz a essa zona cinzenta, como foi colocada. E é necessário a gente colocar luz a esta zona cinzenta e a presença constante dentro deste universo de uma diretoria jurídica, como foi criada recentemente aqui no que a gente costuma dizer de nova Funetec, né, é muito singular. Porque nós tivemos um contato recente agora no Encontro Regional Norte e Nordeste, que foi o INFAS, em Fortaleza, no Ceará. Tivemos contato com algumas outras fundações de apoio e, dentre as trocas de experiências, algumas fundações de apoio que têm uma assessoria jurídica apartada, fora daquele universo, fora do cotidiano da fundação, e outras que, assim como foi feita a escolha pela Funetec, trazem os ganhos com a diretoria jurídica ou com a procuradoria interna, né, dentro do dia a dia, compreendendo quais são as dores, os gargalos, as necessidades, para que a gente traga mais segurança, mais transparência para o gerenciamento dos projetos que são desenvolvidos. E é muito nítido o quanto a presença do direito, né, como um todo, que traz luz a todas as relações civis, mas sobretudo da procuradoria ou da diretoria jurídica, como nós nomeamos aqui, para essa zona cinzenta, para que a gente possa sempre compreender. A legislação está ultrapassada, mas há outros mecanismos, inclusive outras bases principiológicas que podem nos nortear. Sem dúvida. A própria base principiológica, né, principal da transparência, da legalidade, da razoabilidade, sempre nos norteiam ali, na construção dos pareceres jurídicos, a cada contratação, quando nós temos a necessidade, por exemplo, nas compras de um determinado projeto que exige uma importação, inclusive outros desafios como a própria contratação, a melhor forma adequada da gente ter um termo de parceria, ter uma contratação direta. Então, até porque as regras de contratação mudam de acordo com a fonte financiadora, né, Diego? Exatamente, Rodrigo. Então, assim, não há uma receita do bolo, né? Não há uma regra padrão que pode ser simplesmente levada a toda a fundação de apoio. É preciso que tenha um acompanhamento contínuo, perene, da segurança jurídica, do rito jurídico adequado para cada situação como essa, para que a gente possa justamente cumprir com o nosso papel. Nós temos agora recentemente também já, e vamos participar, né, Rodrigo, do Colégio dos Procuradores, que vai um pouco ao encontro do que a Regiane está nos trazendo. Essa necessidade de uma comunicação deste universo, para suprir a ausência de uma legislação mais atualizada. Nós estaremos participando nos dias 16 e 17 agora de abril em Salvador, do Colégio de Procuradores, o Encontro Nacional do Colégio de Procuradores das Fundações de Apoio, para que a gente possa justamente discutir o que todas as fundações de apoio estão vendo, por exemplo, sobre a DPF 854, a mais recente das discussões jurídicas em torno das fundações de apoio, com relação às emendas parlamentares destinadas às fundações de apoio e a necessidade dos portais de transparência de cada uma dessas fundações estarem adequadas a essa situação que até pouco tempo atrás não era tão utilizada quanto hoje. Então, as coisas vão mudando, né? E a gente tem que se adaptar a isso. E diga-se de passagem, uma discussão extremamente oportuna e necessária, né? Porque já que a gente está falando cada vez mais em integridade, em governança, em boas práticas, em transparência, em legalidade, e as fundações lidam também com dinheiro público, então nada mais justo que, de fato, existe um controle maior da utilização dessas emendas para que a gente garanta que essa parceria seja saudável e, sobretudo, a política pública, ao final, seja entregue, porque a gente está falando de política pública, de desenvolvimento. Então, sempre que a gente fala em parceria público-privada, existe uma demonização muito grande, né? Existem muitas pessoas, correntes, grupos que são contrários, por exemplo, à atuação de uma fundação de apoio, acreditando que isso é uma privatização, quando na realidade a gente não consegue falar em desenvolvimento se a gente olhar apenas para as instituições de ensino superior, porque sozinhas elas não têm braços e pernas suficientes para fazer com que, de fato, esses projetos funcionem, as ideias se tornem práticas, a gente consiga incorporar alunos, professores, pesquisadores e fazer com que tudo isso que vem sendo desenvolvido dentro das universidades consiga chegar, por exemplo, ao mercado de trabalho.
gerando um impacto e um resultado positivo de tudo isso que a gente vê dentro das universidades. Então, a gente está falando muito mais de cooperação, é preciso ter esse entendimento, né? Sua fala me recordou agora, Regiane, de uma trazida no evento da pós professor Etano INSE em Campina Grande, agora recentemente. Então, nós recebemos aqui na Paraíba, em Campina Grande, né, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a professora Luciana, e que olha para o professor Etano e diz assim: não existe inovação sem fundações de apoio. Verdade. E a inovação, e aí eu faço a parte poética aqui de como nós inauguramos essa nossa conversa, né? É justamente a travessia que Fernando Pessoa nos fala. Como é que a gente vai falar sobre inovação se a gente tenta vestir as mesmas roupas antigas que o direito nos prevê lá em 94? É verdade. Então, é preciso que a gente tenha essa segurança jurídica, é preciso que haja uma alteração legislativa, mas também essa alteração legislativa ela não pode vir moldada a um comportamento que já está ultrapassado. Sim. E só haverá uma mudança legislativa quando houver uma organização desse ecossistema, e aí eu acho que não há outro caminho que não seja o CONFIS, que é a confederação que a gente tem todos aqui unidos para discutir como um fórum de debate, para discutir no campo nacional as dores e os desafios das fundações de apoio, o Colégio dos Procuradores como algo decorrente disso, como o diálogo constante entre todas as fundações que se unem no mesmo propósito e dizer o seguinte: vamos dar as mãos dadas e discutir o seguinte: qual é a nova roupagem que a gente precisa fazer? Quais são as mudanças que efetivamente a gente precisa ter na legislação para não ficarmos à margem de nós mesmos? Precisamos protagonizar esse movimento, né, Diego? Ocupar esses espaços, porque, veja, a gente está falando da ADPF aqui, encabeçada pelo ministro Flávio Dino, que é uma atividade judicial que também responde ao tempo que vivemos, né? Num contexto em que a Regiane foi muito feliz ao citar os recursos orçamentários para as instituições de ensino superior e, enfim, a gestão pública como um todo são cada vez mais escassos, porque a gente percebe um movimento dessa massa de recursos sendo gerenciada pelo Poder Legislativo, através da figura das emendas parlamentares, que acabam ocupando esses espaços de investimento, de desenvolvimento institucional, mas que não deixam de ser recursos públicos também. Então, há uma necessidade muito latente de que haja regras claras de transparência, previsibilidade, rastreabilidade, como o ministro costuma se referir, que nos é muito pertinente. Porque nós, enquanto Fundação de Apoio, gerenciamos esses recursos, sejam eles orçamentários, extra-orçamentários, emendas parlamentares, outras fontes de fomento, e nós conhecemos as dores relacionadas à gestão de cada um desses recursos. Então, o fato de estarmos apartados dessa discussão, e eu gosto dessa provocação que a Regiane trouxe por conta disso, abre espaço para uma atividade judicial que nos impõe regras que muitas vezes de forma de cima para baixo, em que nós, outros colegas e todo o ecossistema acaba sendo pego por um enforcement, por algo que nos obriga a nos adaptar sem sermos consultados anteriormente. Mas isso se dá exatamente por conta dessa pouca mobilização e pouca ocupação de espaço nesse debate que é tão caro para a gente. Né? Sintoma disso, Rodrigo, é que o próprio ministro Flávio Dino, na DPF 854, ele também reconsidera a decisão. Sim. Que em determinado momento suspende as emendas parlamentares para algumas fundações de apoio que foram auditadas pela CGU e volta atrás justamente a ouvi-las. Exato. Porque parte dessas fundações, inclusive, demonstraram que já estavam cumprindo aqueles regramentos que foram impostos sobre o portal da transparência. Ou seja, há uma ausência de diálogo e de compreensão sobre a forma como a Fundação de Apoio é gerida no dia a dia. E há uma demonização. Né? E eu acho que a gente precisa, quanto mais informação a gente trouxer para esse debate, melhor. Por isso a organização das fundações ela é extremamente importante, porque a gente está falando de fortalecimento de instituições que são essenciais e imprescindíveis, né, ao desenvolvimento do país, quando a gente fala de inovação, de educação, de pesquisa, enfim. E nós aqui na Funetec temos uma responsabilidade dobrada, porque recentemente fomos convidados para assumir uma posição na gestão do Conselho Fiscal, do CONFIS, do Colegiado Nacional das Fundações de Apoio. Então fomos convidados a trazer essas pautas também, né? Então ocupar os espaços, levar essas pautas, realizar essas discussões, e nada mais oportuno do que trazer as soluções que a gente já promove aqui diariamente para esse lugar
de expansão e de disseminação e de debate, de discussão. E é isso que o nosso podcast se serve. Né? E segura essa partezinha que a gente já volta a ela, só para eu trazer aqui para as pessoas que estão com a gente, porque a gente está falando em ADPF, muita gente não sabe nem o que é isso. Nem eu sei direito. E mais uma vez a gente precisa, né, enfim, trazer informação também para pessoas que não estão dentro desse universo. E aí a gente tem aqui que essa sigla significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Né? E aí a gente tem o Flávio Dino, muito conhecido politicamente, enfim, mas que chega ao Supremo Tribunal Federal, que também não deixa de ser um tribunal político, obviamente. Claro. Né? E aí o que Dino traz? Ele tenta, com esse caminho aí, né, que ele nos apresenta, é de fato corrigir uma série de distorções no uso do orçamento público. Exato. Então a gente está falando, eu falei de recurso público, então quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar automaticamente de eficiência e de eficácia. Ou seja, como o recurso público é empregado e qual o impacto, qual o resultado dessa ação, né, sobre o recurso público. Então a gente está falando de eficiência e de eficácia, ou seja, em como e o que isso nos traz. Acho que Dino traz uma preocupação importante e uma sensibilidade também importante quando se demonstra aberto à escuta, para que juntos possamos aprimorar esse veículo, que é um veículo que traz crescimento. Né? E veja o quanto, a partir de uma decisão judicial, que talvez, como a gente está discutindo aqui, não seria o cenário mais adequado, era preciso que a gente partisse de forma orgânica da proatividade da organização desse ecossistema de fundações de apoio para discutir essas temáticas. Mas veja que mesmo a partir de uma decisão judicial, nós tivemos construções coletivas a partir disso. No INFAS, que recentemente participamos, nós discutimos algumas dessas medidas que foram sugeridas no campo desta decisão judicial para todas as fundações. Aqui na Funetec, nós tivemos essa proatividade de já estarmos adequados, independente de sermos demandados judicialmente ou não, para se cumprir com o portal de transparência e com todos os mecanismos de segurança que são citados na decisão do ministro Flávio Dino, e a própria CGU. Né, foi instada a elaborar um manual de transparência. Uhum. Então, veja, não tinha uma parametrização antes para as fundações de apoio seguir com relação a esse universo que cada vez mais crescente do uso das emendas parlamentares como uma forma de gerir o orçamento público. Então, embora que não seja necessariamente uma novidade, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, como a gente coloca, é um mecanismo legítimo de se chegar ao Supremo Tribunal Federal para se balizar uma discussão. E até diria que bom que ela ocorreu. Não digo sobre a decisão que atingiu as fundações de apoio, mas que bom que ela ocorreu neste primeiro momento em que a gente está discutindo a necessidade de uma maior transparência, de uma maior regulamentação sobre o uso das emendas parlamentares, porque é sinal de que dali para frente a gente vai ter um controle maior. Claro, e onde há um maior controle, nós inibimos práticas escusas. Isso. Então, que bom que isso ocorreu. E melhor ainda, se todas as fundações de apoio, a partir deste exemplo dessa decisão judicial, tiverem a postura que nós tivemos aqui enquanto a Funetec de sermos proativas nessa adequação, nessa busca de uma maior organização interna para maior controle. E aí foi por isso que eu disse, segura para a gente trazer, porque a gente vem trabalhando aqui hoje na Funetec com uma série de medidas, implantação de uma série de medidas, né, que reforçam esse compromisso com a transparência, com a legalidade, né, com a boa utilização dos recursos, né, que chegam até nós para que nós possamos gerenciar. Né? Então, a gente tem um código de conduta e ética que faz parte, por exemplo, de um plano muito maior, que é um plano de integridade que estaremos lançando muito em breve no aniversário de mais um ano da Funetec. E aí é importante, porque esse plano de integridade é também uma construção coletiva e que mostra uma sensibilidade também da Fundação e dessa gestão, Rodrigo, para que nós estejamos enquadrados dentro desse modelo de negócio realmente sustentável. Sim, a nossa perspectiva é que a gente possa contribuir com essa discussão de forma relevante, de forma determinante, levar para os órgãos de controle. E é nesse sentido também que a gente busca sempre essa proatividade, tanto com a CGU, a AGU também tem um papel central nesse processo, para que nós possamos em conjunto, afinal o que a gente opera, a própria natureza jurídica da fundação, o posicionamento de uma fundação no terceiro setor,
no que a gente chama de terceiro setor, pressupõe uma atuação colaborativa com os outros setores do Estado. Seja com o setor empresarial, que a gente tem a capacidade de fomentar a partir dos projetos de inovação, de neoindustrialização e etc., seja também com o poder público, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, no sentido de colaboração para estabelecer esses parâmetros de desenvolvimento do nosso país que necessariamente operam a partir desse modelo de governança colaborativa no qual a sociedade civil é peça-chave, porque somos legitimamente portadores dessa cidadania que nos faz seguir adiante, né, Diego? Eu já tive, no encontro que você comenta agora, Rodrigo, a oportunidade de atuar numa associação que foi Amigos Curi num julgamento no Supremo Tribunal Federal. E a gente usa um juridiquês que a gente precisa traduzir sempre, né? O Amigos Curi pode ser traduzido como amigo da corte. Então existe um regramento legal que prevê que ONGs, associações, fundações possam participar de um debate jurídico como amigo da corte. E eu acho que as fundações de apoio, mais do que amigo da corte, é amigo do poder público, porque o que a gente faz aqui, no final das contas, é gerenciar de forma administrativa e financeiramente projetos que visam fomentar a política pública. Isso. Então, é preciso que também, além de deixarmos as roupas antigas e estarmos dispostos a essas novas roupagens para não ficarmos à margem de si mesmos, convidemos outras fundações de apoio e os próprios órgãos de controle e os próprios agentes públicos para compreender qual é a nossa missão como amigos do poder público, como amigo da política pública. E já que a gente está falando desse funcionamento, né, e dessa cooperação, visando sempre o melhor resultado, a gente, fundações de apoio, Funetec, nós somos submetidos a medidas rigorosas também de fiscalização. A gente sempre fala que a fundação ela é importante porque ela é interveniente no sentido de desburocratizar, né, uma relação e facilitar com que projetos, né, sejam realizados, mas isso não significa um controle menor. Então, nós somos submetidos a fiscalizações constantes. A gente falava bem no início da questão do Ministério Público, né, que está sempre muito atento ao funcionamento e à atuação das fundações, mas nós produzimos uma série de peças que são importantes para essa questão da legalidade e da transparência, como os relatórios anuais. Nós temos também uma governança corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Diego, para mostrar como nós, fundações de apoio, nos relacionamos com esses órgãos para que a gente possa, de fato, andar de acordo com o rigor da lei. Nada mais adequado, né, Jane, se a legislação nos prevê uma facilidade na contratação, inclusive com dispensa de licitações, com contratações diretas, de acordo com cada fonte de recurso, mas uma facilidade, de uma forma geral, que visa justamente a desburocratização. Sobretudo quando nós estamos falando da inovação no campo tecnológico, nenhum país se desenvolveu em termos de tecnologia sem que você tivesse fomento a uma desburocratização. E nós sabemos a dificuldade do poder público de gerenciar alguns recursos, de aplicar alguns recursos que possam, de fato, na ponta, ter o resultado buscado da política pública. E aí, justamente, o papel da Fundação de Apoio de fazer, como eu disse no início, acontecer, né? Aqui onde a gente realiza realmente os sonhos e os projetos que a gente tem no campo das ideias, a gente faz acontecer na prática com essa facilidade que a própria legislação nos permitiu, embora que defasada, como a gente comentava. Agora, para isso é preciso se pagar um preço. O preço é justamente essa constante fiscalização. Essa constância na conversa, no diálogo, de forma muito transparente com todos os órgãos de controle. Nós citamos o Ministério Público porque nós temos uma promotoria especializada em velar pelas fundações de apoio e patrimônio público, do qual nós constantemente estamos buscando pauta, atualizando sobre as medidas que são feitas aqui, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista dos nossos procedimentos. Fazemos o encaminhamento, por exemplo, como tivemos há pouco, do Código de Ética e Conduta, que nós apresentamos aos nossos colaboradores, visando uma harmonia mais pacífica do nosso cotidiano, né? Inibindo práticas escusas e trazendo uma maior conscientização coletiva daquilo que são valores inegociáveis dessa nova gestão e também da própria Funetec. E a gente tem uma constante relação também para além do Ministério Público Estadual, Federal, CGU, AGU, todos os órgãos de controle, é preciso estar próximo das fundações de apoio. E isso não é uma prática apenas da Funetec, ou não deve ser apenas da Funetec, mas de todos aqueles que têm justamente essa facilidade, do ponto de vista da legislação, de ser intervenientes, de ter algumas desburocratizações para que a gente possa realizar esses projetos.
né? Então, essa relação, Regiane, ela tem que ser uma simbiose muito equilibrada, né? A gente tem alguma facilidade legal? Tem, mas a gente também paga o preço por isso, que é ser duplamente fiscalizado. E que bom que nós sejamos. Nós provocamos aqui na Funetec esse tipo de fiscalização. Perfeito. Que bom, né? E aí, eu quero que a gente comece a mudar um pouquinho de assunto, né? A gente já entendeu um pouco desse arcabouço teórico, né, jurídico, ao qual estamos submetidos, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho desse setor de inovação, porque isso também está na nossa veia, está no nosso DNA, né, Rodrigo? E a Funetec está num processo de transição para um novo sistema operacional, que é um sistema de gestão integrada para o terceiro setor e que foca em compras, em projetos, em compliance, né? E a gente está nessa transição exatamente visando, né, a otimização dos nossos processos para a entrega sempre de um melhor resultado. E nesse sentido, a gente vai ouvir, você vai acompanhar agora com a gente, o nosso gerente administrativo aqui da Fundação, que é o Anderson Gomes, e ele vem acompanhando de perto todo esse processo de modernização aqui dos nossos processos. Bora acompanhar? A implantação do convênio ela tem algumas fases e algumas etapas. Primeiro é a etapa de implementação, identificação dos pontos em que o conveniar pode melhorar dentro do fluxo da fundação, que essa fase a gente já passou. A segunda fase é implementar as bases do sistema. Todo sistema precisa ter suas bases de dados e cadastros. Estamos em 80% a 90% dessa fase de conclusão, mas considerando toda a implementação do novo sistema, estamos entre 70% a 80% de toda a fase completa de implementação do conveniar. Hoje a gente está no início de abril e a previsão é que consigamos iniciar a gestão dos projetos dentro do conveniar entre maio e junho ainda deste corrente ano. Foi um sistema que foi bem aceito, principalmente pelos stakeholders externos da Fundação. Então tá aí, a gente teve a participação do Anderson para mostrar, né, assim, a gente tem um processo de melhoria interna, né, que inclui capacitação de todo mundo, né, para que a gente se adeque ao sistema deles. Mas que é importante demais nesse momento de crescimento e de expansão da Fundação. Sem dúvida, né? A gente precisa também estar atentos às ferramentas que vão sendo desenvolvidas para otimizar nossos processos, para melhorar nossos resultados, mas sobretudo também para dar mais transparência, mais segurança jurídica, mais viabilidade na inclusão de novos fluxos, enfim, para que possamos alcançar cada vez mais projetos, melhorar a experiência dos nossos coordenadores e dos nossos contratantes. E aí, Diego, nesse sentido, como a diretoria jurídica vai ser atravessada por esse processo de otimização? A expectativa é sempre muito boa, porque nós estamos unidos no mesmo propósito, como falava, e a mudança do sistema ela vai não só aperfeiçoar a experiência de quem está na ponta, dos nossos professores que estão desenvolvendo os projetos conosco, mas trazer também uma riqueza maior na coleta de dados. E onde tem dados, tem maior transparência, tem maior segurança jurídica. Então, a diretoria jurídica, embora que não seja diretamente afetada pela mudança do cotidiano ali dos fluxos internos, com a chegada desse novo sistema, ela recebe de braços abertos, porque isso vai facilitar muito a coleta de dados do desenvolvimento dos projetos, do nosso arquivamento de informações sobre como esses projetos rodam e rodaram, né, quais são as principais dificuldades e o que a gente pode juridicamente poder evitar que não aconteça, se for necessário corrigir, mas, sobretudo, usar de exemplo para referências de outras fundações e outros projetos. E ele traz muito mais tranquilidade para todas as partes envolvidas, né, gente? Porque a gente está falando de um acompanhamento muito melhor para e para os coordenadores de projetos, né, de um relacionamento muito melhor, muito mais produtivo, profícuo, mais próximo dos nossos analistas, dos nossos colaboradores, com esses mesmos, né, coordenadores, ou seja, a gente consegue dar uma profissionalização muito mais ampla a essa relação profissional que já existe, que já é rica, mas a gente consegue otimizar com o apoio dessa tecnologia voltada para a fundação, né? Sim, e nos posicionamos como parâmetro também nesse sentido, né, Regiane? Acho que é importante a Funetec assumir esse papel de utilização dessas ferramentas, de ampliação da transparência, de ocupação dos espaços de discussão nesse sentido também, para transferir essas boas práticas para o ecossistema como um todo, porque só assim nós vamos avançando no nosso propósito
de desenvolvimento. Mas eu sei também que nós conversamos com o Ayrton Gomes, nosso coordenador de compras, no setor que vai ser, esse sim, diretamente afetado, beneficiado pela chegada de um novo sistema gestor. É um sistema gestor muito mais denso no sentido da legislação que deve ser utilizada, que deve ser obedecida na transparência, no próprio fluxo dos processos. Então, acho interessante que ouçamos um pouco da experiência de Ayrton com essa nova perspectiva, né? Assim que nós recebemos a solicitação por parte dos coordenadores, nós buscamos fazer uma triagem para entender qual o enquadramento que essa compra ela vai estar, certo? E aí nós abrimos um pedido de cotação e sempre buscamos estar em contato com o coordenador para a gente entender mais, principalmente sobre o projeto e entender quais são as suas principais prioridades para aquele momento. Nós sabemos que todo projeto ele tem início, meio e fim. Logo, a gente está falando de cronograma. Então, nós, enquanto Fundação de Apoio, que viemos para facilitar o trabalho do pesquisador, então nós buscamos estar sempre muito próximos dos coordenadores e entender o contexto no qual eles estão inseridos, para que a gente possa dar a devida atenção para respeitar o prazo do projeto e o cronograma do projeto, para que ele consiga ter os melhores resultados. Então, nós buscamos entender o valor da compra, a complexidade da compra, para que nós possamos mostrar para eles o prazo que a gente tem, quais são os nossos procedimentos e o que pode impactar para que essa compra ela possa ser mais rápida ou um pouco mais demorada, dependendo da complexidade, da quantidade de itens que nós vamos comprar. Então, nós buscamos nos atualizar em relação às normativas, em relação às leis, o nosso próprio decreto 8241, que nos regulamenta em relação às compras e contratações, então nós buscamos estar sempre atualizados para estar na conformidade. Nós, primeiramente, tentamos identificar a demanda que o coordenador traz para a gente. Normalmente, ele já precisa, porque eles são a parte técnica, nós somos uma parte mais operacional. Nós fazemos aquilo acontecer. Então, por eles terem a capacidade técnica, eles já trazem para a gente algumas informações muito importantes. Então, por exemplo, aquela marca possui uma representação no Brasil? Com quem é que eu vou falar? Então, já traz algumas informações que facilitam bastante essa nossa intermediação entre o representante comercial no Brasil e a marca no exterior. Depois que a gente faz toda essa ponte, nós temos contado agora com uma parceria maravilhosa e incrível com o CNPq, que tem nos ajudado bastante nesse processo. Então, hoje, nós trabalhamos com a coordenação do projeto, nós, enquanto intermediários, e temos também a atuação do CNPq nesse processo de importação, trazendo ainda mais segurança e economicidade nos processos de importação. Nós vamos poder ter um controle ainda maior do cronograma das nossas compras. O coordenador ele vai poder acompanhar mais de perto todo o processo da compra e vai, em tempo real, saber em que pé está, em que setor está. Então, ele vai poder procurar e ser mais assertivo na hora de saber mais informações a respeito da sua compra ou da sua contratação. Então, o Conveniar tem sido uma parceria muito estratégica, sobretudo para o setor de compras. Perfeito. Tá aí a participação do Ayrton explicando esse processo e o comprometimento da nossa equipe no que diz respeito à pesquisa, né, a esse diálogo com o coordenador do projeto, com os coordenadores, de modo que consigamos ser mais rápidos, né, mais céleres nessa procura, mas, sobretudo, trazer também para esse projeto a economia que o projeto precisa para ser desenvolvido. Então, tem todo um esforço de estudo também dessa equipe para apresentar para esse coordenador sempre o melhor resultado. Acho legal também que a Ayrton falou um pouco sobre a parceria que a gente tem desenvolvido com o CNPq, né, que trata especificamente das compras internacionais ou das importações. E acho que isso revela um pouco, por um lado, a relevância do trabalho das fundações no desenvolvimento tecnológico e inovação no nosso país. Por outro lado, também revela complexidades que muitas vezes fogem à compreensão média do que nós realizamos aqui dentro, né, Diego? E como isso também demanda soluções jurídicas que muitas vezes são pouco debatidas, pouco discutidas, né? Então,
Eu queria que você falasse um pouco disso, especificamente sobre os processos de compras e importações, como isso impacta na nossa atividade. E todo o cuidado que a gente precisa ter para garantir que tudo seja feito dentro da mais expressa conformidade, né? Para que não haja problemas depois. Acho que a fala dele foi muito adequada, inclusive, nesse aspecto da conformidade, né? E, sobretudo, no que reflete aquilo que move todos nós, que é um aperfeiçoamento constante. Então, poucas das soluções jurídicas que a gente se depara no dia a dia, elas já vêm prontas. Acho que quase nenhuma. A gente precisa se debruçar caso a caso, ou seja, importação a importação, projeto a projeto, sentarmos muitas vezes o jurídico com o próprio professor, o próprio coordenador daquele projeto, entender qual a necessidade daquilo no caso concreto e o que aquilo de fato vai se transformar em pesquisa científica, para que a gente possa traduzir isso numa linguagem mais técnica e trazer aí as ferramentas necessárias de acordo com o que está mais previsto na nossa legislação. Em parceria com o CNPq, o Ayrton mencionava, e participei no início ali dessas conversas em que ele, inclusive, se debruçou, buscou essa perfeição de uma técnica que até então não tínhamos desenvolvido e passamos a desenvolver, com maestria, inclusive, e que nos trouxe essa segurança, porque nós estamos falando de o CNPq, a atuação de pesquisa científica no campo nacional, que nos facilita essa importação, porque justamente nós estamos movendo aqui projetos, financiamentos, administrativamente, para desenvolvimento de educação. Então, a gente tem uma união de propósitos com o CNPq que nos permite trazer isso, mas as soluções de investimento estão prontas, Rodrigo. Elas são construídas caso a caso. Sem dúvida. Pois é, e a gente está se encaminhando para o final desse podcast. Passa rápido, né, nesse episódio? Demais. Passa muito rápido, mas tem uma parte que é a parte mais divertida e mais leve, digamos assim, que é a nossa dica cultural, né? E aí eu quero saber qual é a dica do nosso querido diretor jurídico para esse episódio de hoje, para os nossos ouvintes e telespectadores, quem nos acompanha em qualquer uma das plataformas em que estamos, seja o YouTube, seja o nosso canal no Spotify, o nosso Instagram, ou seja, quem nos acompanha, qual é a dica do Diego Casé? Eu, como sou um ouvinte do podcast, já venho acompanhando os episódios, fica a dica, inclusive, quem não assistiu os episódios anteriores, recomendo fortissimamente que o façam. Já trouxe a minha colinha aqui, recebi hoje mais cedo. Nós vamos receber em João Pessoa o 2º Encontro Nacional de Gestores de Cultura. Vamos ter show de Elba Ramalho, de Chico César, Escurinho, Sandra Belê, então vão ser no dia 24 e 25 de abril, e aí já fica aí a dica cultural para que todos possam se programar, porque realmente vai ser algo interessante para a gente poder fomentar a cultura aqui a partir de João Pessoa, mas a nível nacional. E onde vai ser? Vai ser no Centro de Convenções. Centro de Convenções. Que legal. Muito bom. Já organizando a exposição já. Exatamente. E você, Rodrigo? Bom, eu, para prestigiar o tema das ciências jurídicas aqui, ao qual esse episódio foi dedicado, eu que também sou jurista de formação, e sinto, depois que transitei muito mais para a parte da gestão administrativa e financeira, gestão pública, etc., sinto falta de um pouco mais de filosofia jurídica no meu dia a dia. E penso que, recentemente, adquiri um livro, ouvi um podcast, ouvi o professor, autor do livro, o professor Lênio Streck, um expoente do direito nacional, nesse podcast. Me interessei muito pela visão de mundo dele. E como penso que esse também é um espaço de incentivo e de, eu diria, orientação aos nossos ouvintes que pensam em seguir uma carreira jurídica ou que iniciaram a carreira jurídica, até para os nossos colaboradores que compõem o nosso dia a dia, que estão imersos nessa temática. Eu penso que é um livro obrigatório para todas as faculdades, as universidades, as bancas de direito, que chama o Dicionário de Hermenêutica Jurídica do professor Lênio Streck, que é um dicionário de hermenêutica que foge àquela rigidez formal que estamos acostumados, ou que estávamos acostumados na nossa época, Diego, e que propõe um exercício de flexibilização, de reflexão da norma, de raciocínio jurídico, a partir de um ponto de vista muito mais filosófico, muito mais original, muito mais provocativo do que realmente, a que realmente se presta a ciência jurídica,
Típico do que a Lênin, gente desenvolve. inclusive, né? Típico do Lênin. Ele se apresenta ainda como constitucionalista, mas há muito já é um filósofo Há do muito. direito, da literatura, do Brasil como um todo, amicus curiae várias vezes nas discussões do Supremo Tribunal Federal. Então ratifico a sua recomendação, porque de fato é preciso a gente conhecê-lo. E é um livro fantástico, ele seleciona 51 verbetes dos mais variados, mas que em conjunto explicam muito da nossa construção social. Então tem muito de filosofia e é um livro fantástico, o Dicionário de Hermenêutica, do nosso querido Lênin Streck, distribuída no Brasil pela editora Casa do Direito. Ai, que legal. Bem, vamos lá. Você estava falando e eu acabei me recordando também. É porque a gente vai falando e vai lembrando. A gente né, vai Regina? falando e vai lembrando, cara, e é muito massa isso, porque é troca, né? Mas assim, para quem é de uma pessoa, para quem é da Paraíba, para quem vai estar na Paraíba, né, nesse próximo mês, o Diego falou, né, do Encontro de Cultura. Mas já agora, nesse fim de semana e ao longo de todo mês, a gente tem uma programação muito bacana, cultural, na Usina Energisa, que é um instituto, né, que tem colocado à disposição da população o espaço e para que vários artistas também possam se apresentar. Então, agora, dia 11, a gente tem exposição, abertura de exposição, Eutália Maternidade, é bem bacana, na galeria de lá. Também tem música com o trio Baraúna, na sala Vladimir de Carvalho. Dia 12 também tem programação musical. A gente tem Totonho, o pré-lançamento do disco Aí Dentro, funk de embolada e hip hop do mato. Tem performance artística também da DJ Claudinha Summer, que é bem legal. Tem nosso querido Isher também na sala, Vladimir de Carvalho, que também vai estar lá se apresentando. Recentemente nós estivemos no Amazonas e tivemos a sorte, o privilégio de chegarmos lá no Centro Histórico, na frente do Teatro Amazonas, e de poder acompanhar uma apresentação, um ensaio da Oca, né, que é maravilhosa. A gente está falando da Orquestra de Câmara do Amazonas, tem mais de 20 anos, e que foi muito bacana. Então, quem estiver por lá também pode acompanhar a agenda da Oca, que é muito bacana. Mas eu queria finalizar mesmo a nossa dica cultural fazendo uma justa homenagem a um dos maiores compositores desse país, e eu estou falando de Antônio Barros, ele que construiu uma trajetória com a esposa Cecel, da dupla Antônio Barros e Cecel. Ambos têm mais de 700 músicas conhecidas, e eu queria que a gente pudesse colocar aí, Lucas, por favor, coloca um pouquinho de Antônio Barros e Cecel. A gente pode colocar Homem com H, porque é uma música que foi eternizada na voz também de um outro gigante, né, que a gente está falando de Ney Matogrosso. E muita gente olha assim e diz: eu não conheço Antônio Barros. Quem é? Morreu agora aos 95 anos, com complicações do Alzheimer, mas que deixa um grande legado para a nossa cultura, para a nossa música popular brasileira. E certamente você já ouviu uma música, estando em qualquer região do país, já ouviu uma música de Antônio Barros. Mas eu acho que a gente vai encerrar com essa, porque é muito interessante. Ney Matogrosso não queria gravar um forró, e o produtor dele fez com fininho. E ali, com essa música, ele ganha uma expressão absurda, né? E que faz sucesso até hoje. Com essa música, as pessoas pedem para o Ney tocar essa música. Ele é maravilhoso. Então, uma grande e justa homenagem, uma simples e justa homenagem nossa a esse querido paraibano que fez história e que deixa um legado na música da Paraíba. Afinal, somos uma fundação também de cultura. Muito bom. Muito lindo. Menino, eu sou homem. Menino, eu sou homem. Como assim? Joia. Acho que nunca tinha ouvido na voz de Antônio Barros. Não? Para você ver como a canção foi apropriada com muita verdade pelo Ney. Inclusive, Homem com H é o título do filme que está sendo produzido sobre a biografia de Ney Matogrosso. Está para ser lançado ainda esse ano. E é uma homenagem tanto a Antônio Barros quanto a Ney Matogrosso, que é um estandarte da nossa cultura. Exatamente. Então, vale a pena você
conferir, escutar, fazer sua playlist, enfim, e viajar um pouco nesse universo tão maravilhoso que o Antônio Barros nos deixou. E Diego, obrigada pela participação aqui nesse 9º episódio, muito bom. Hoje, Funetec, chuva de Funetec, para que nossos parceiros que nos acompanham possam conhecer um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais da sua atuação. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade do podcast, está no 9º episódio e recomendo fortissimamente quem não assistiu os demais que acompanhem e os próximos que virão, porque a gente não para por aqui. Tem É isso aí. Muito obrigado, meu amigo, por ter topado o desafio, por estar conosco e por compartilhar com toda essa audiência um pouco do seu conhecimento. Exatamente. Vamos em frente. E aí, Rodrigo, para os nossos ouvintes e telespectadores, a gente não pode deixar que eles esqueçam, eles têm que curtir. Ativar o sininho, dar 5 Como é que é o estrelas sininho? no Spotify. Blim, blim. Ó, compartilhar, seguir. Seguir no Spotify, dar 5 estrelas, compartilhar o sininho, tocar o sininho, enfim. Aviãozinho no Instagram, o que for Por favor. possível para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas nesse projeto, que é um projeto que se ocupa de promover desenvolvimento e divulgação científica do que a gente faz aqui. É isso aí. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais.